Então vamos lá, bom dia. A gente vai hoje continuar o estudo sobre combatendo o temor a homens. Na semana passada a gente começou a ver o que é temor a homens. Hoje a gente vai ver algumas características sobre quem teme a homens, tá? O versículo que a gente está usando como base aqui é o versículo de Provérbios, capítulo 25, capítulo 29, versículo 25, que diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. A ideia aqui do temer a homens e confiar no Senhor, essas duas palavras elas estão relacionadas, tá bom? Então, o que vem a ser a temer a homens? Uma das características de temer a homens, o versículo está dizendo aqui, é confiar nos homens. Eu confio mais nas pessoas do que eu confio em Deus. Não apenas a respeito da minha salvação, mas eu confio nas pessoas, a opinião que eu tenho sobre mim mesmo. A minha autoimagem, por exemplo, é formada sob a opinião dos outros. Então tudo isso é perigoso, porque muitas vezes as pessoas elas podem errar, elas podem se enganar, né? Pois bem, a gente viu na semana passada o que é temer a homens. Para ficar mais fácil, nós começamos vendo o que é temor do Senhor. E aí nós tentamos resumir temor do Senhor em duas esferas, como se fosse uma moeda mesmo, né? Por um lado, temer ao Senhor significa viver querendo agradar a Deus. Isso é temer ao Senhor. Quando nós olhamos na Bíblia, nas Escrituras, sobretudo no livro de Provérbios, ele vai dar muitas características mostrando que temer a Deus significa viver querendo agradar a Deus. Mas um outro lado dessa mesma moeda é a questão de que temer a Deus também significa ter medo de Deus. Isso não é muito popular falar isso hoje em dia. Não é uma coisa politicamente correta falar isso hoje em dia. Mas temer a Deus significa também ter medo dele, tá bom? A Bíblia deixa muito claro que de Deus não se zomba, que Deus é justo juiz, que Deus é fogo consumidor, que nós não podemos brincar de ser cristãos. Então, temer a Deus envolve esses dois sentimentos, se a gente for resumir tudo. Por um lado, eu quero muito agradá-lo. Por outro lado, tenho muito medo de desagradá-lo. Isso é temer, tá bom? Resumindo, então, o que vem a ser temor do Senhor. Isso é fácil, porque daí a gente consegue entender o que vem a ser temor a homens, que é basicamente a mesma coisa. Só que temer a homens, então, significa, em primeiro lugar, um desejo muito grande de aceitação, de agradar a todos, mas eu quero agradar a todos para que todos gostem de mim. E, por outro lado, envolve também um medo muito grande de rejeição. O medo de que as pessoas não gostem de mim. O medo de que as pessoas não gostem do jeito como eu penso, do jeito como eu falo, do jeito como eu me posiciono. Então, temer a homens, ele também entra nessas duas esferas. Geralmente, no contexto de igreja, quando a gente fala de temer a homens, as pessoas mais velhacas de igreja, elas têm aquela concepção assim: temer a homens é não ter medo de ninguém, eu só tenho medo do Senhor. Eu falo o que preciso, eu falo de Jesus, eu não estou nem aí para as pessoas. Mas elas estão focando só em um lado da moeda, que é não ter medo das pessoas. Porém, existe esse outro lado, que é o desejo de aprovação. Eu quero que todos gostem de mim, desesperadamente. Eu quero que todos me amem e me elogiem e me papariquem, tá bom? Então, hoje, nós vamos começar a ver algumas características de quem teme a homens. Nós vamos ver 5 características de pessoas que infelizmente lutam contra esse pecado, tá bom? O que eu vou pedir é que você, quando a gente estiver fazendo isso, que você se concentre na sua vida, tá? Não fique pensando assim, isso aqui que ele vai falar é bom para ciclano, nossa, será que fulano está aqui, ele precisava tanto ouvir isso, né? Que bom que a irmã veio hoje, graças a Deus. Que pena que fulano foi para casa, né? Não veio para cá. Pense em você, nos seus dilemas, no seu relacionamento com Deus. Eu luto contra isso, contra temer a homens, contra esse desejo de que todos gostem de mim, contra essa ânsia de que ninguém fique chateado comigo. Eu luto com isso. Todos nós lutamos. Então, quando a gente for ver essas características, o meu convite é que você reflita na sua vida. E aí você converse com o Senhor em cima disso. Poxa, eu preciso mudar essa área na minha vida, ok? Pois bem, a primeira característica, então, que nós vamos ver hoje, sobre uma pessoa que teme a homens, a primeira característica é que ela teme desagradar as pessoas mais do que desagradar a Deus. Ela tem medo que as pessoas fiquem tristes com ela. Ela não liga se Deus vai ficar triste com ela. Isso não passa na cabeça dela. Isso não é importante para ela. O importante para ela é que ninguém fique triste com ela. Que ninguém ache que ela é chata, que ninguém ache que ela foi politicamente incorreta. Essa é uma característica muito latente numa pessoa que teme a homens. Ela não quer que ninguém fique magoado com ela. É impossível. Nós vivemos num contexto onde a gente sempre vai desagradar alguém.
Viver nesse sentimento de que todos gostem de mim, isso é praticamente impossível. Muitos vão falar, nem Jesus conseguiu. De fato, nem Jesus conseguiu, tá bom? Ele não conseguiu agradar a todos, então é impossível a gente agradar todas as pessoas, é impossível não desagradar ninguém. Em algum momento eu vou desagradar alguém. A nossa vida é assim, tá bom? Nós vivemos num contexto onde o certo é ser o politicamente correto, mas é impossível ser politicamente correto o tempo todo, ok? Então, quando a gente fala em desejo de não desagradar ninguém, ela teme desagradar as pessoas, tem um versículo na Bíblia que fala assim, João 12, 42 e 43, fala assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Ele está deixando muito claro aqui que alguns fariseus até reconheciam as obras de Jesus. Olha, isso que ele está fazendo é de Deus, isso que ele está fazendo vem de Deus, procede de Deus, mas eu não vou me associar com ele. E essa fé aqui, gente, que esses fariseus mostravam, esse creram nele, esse crer aqui, ele não é uma fé que salva, ele não é uma fé correta. Pelo contrário, é uma fé inadequada. Porque a fé correta, ela se posiciona, ela toma partido. Para eu e você estarmos com Cristo, termos nos convertido, em algum momento nós precisamos tomar partido ao lado dele. A fé correta é essa. Então eles viram o que Jesus fez, eles reconheceram que vinham de Deus, mas olha, eu não vou tomar partido ao lado dele, não quero saber, não é para mim. E o texto é bonito porque ele deixa claro o motivo pelo qual eles fizeram isso. Fizeram isso porque preferiram agradar aos homens do que agradar a Deus. O desejo desses caras, desses fariseus, era que ninguém ficasse contra eles, era que todos gostassem deles, ok? Então a Bíblia deixa muito claro isso. A fé desses caras, ela era uma fé incorreta, era uma fé incompleta, ela não salva, ela não vai salvá-los de modo algum, tá bom? Um problema de ser alguém que não quer desagradar nenhuma pessoa, um problema de ser um cristão, vamos falar um cristão, um crente, que não quer desagradar ninguém, é que a pessoa que não quer desagradar ninguém, ela vai incorrer num outro pecado, que é o seguinte: a Bíblia chama o cristão para ser um pacificador. A Bíblia diz que todo cristão ele tem que ser um pacificador. O problema de quem teme a homens é que ele não se torna um pacificador, mas ele se torna um amante da paz. Tem diferença, pacificador é aquela pessoa que está disposta a suportar o desconforto de um conflito na esperança de produzir uma solução pacífica. Ele está disposto, por exemplo, a ver o Dudu pecar. Ele viu o Dudu pecar e ele sabe que não vai ser legal conversar com o Dudu, não vai ser fácil, mas ele teme tanto a Deus que ele quer ver o Dudu bem. E ele vai lá e senta com o Dudu e fala: Dudu, você fez isso. Dudu, não faz isso de novo, cara, isso é pecado. Então, isso é ser pacificador. É buscar a paz de Deus no meio do seu povo. É lidar com o desconforto de uma conversa que não vai ser tão legal. Mas existe o avesso a isso, que é a ser o amante da paz. O amante da paz, ele não se propõe a conversar com ninguém. Pelo contrário, ele foge dos conflitos. Ele sabe que ele precisa ter uma conversa que não vai ser muito agradável, mas ele não tem. E por causa disso ele foge. Olha, eu não vou falar com o ciclano não, deixa. Melhor eu não falar, porque ela vai ficar triste comigo. A gente vai brigar. Eu já sei que não vai dar certo, eu já sei que não vai me ouvir, então nem vou falar. Isso é amar a paz, ele não quer problema com ninguém. Nós vivemos numa geração onde todos amam a paz. Mas por amar a paz, eles não pacificam os relacionamentos. Porque ser pacificador envolve muitas vezes entrar em conflito com alguém. Mas sempre na esperança de solucionar um problema. O amante da paz não soluciona nenhum problema. Ele vive cercado de problemas, vira uma bola de neve. Ele vive cercado de problemas, mas porque ele tem medo de desagradar, porque ele tem medo de ter uma conversa dura, então ele não tem. Ele foge da conversa. Okay? Então, a pessoa, ela ama tanto viver uma vida tranquila, sem problemas, que ela fecha os olhos para os problemas que cercam ela. Às vezes ela está enfrentando um problema em casa, problema no casamento, problema na igreja, mas ela finge que não está nada acontecendo. Por quê? Porque ela não quer passar pelo desconforto de sentar e falar: olha, você precisa mudar. Por favor, você precisa mudar. Ok? Então, a pessoa que teme a homens, ela tem medo de desagradar as pessoas. Mais do que ela tem medo de desagradar a Deus. Isso é o pecado. Ok? Eu posso viver assim pensando: olha, se eu fizer isso, acho que eu vou desagradar as pessoas, não vai ser legal. Claro que eu posso pensar, isso é uma coisa boa.
O problema é quando eu me preocupo tanto com a minha reputação que eu acabo pecando. Eu vi o meu irmão cometendo um pecado, mas porque eu quero ter um bom relacionamento com ele, eu não falo nada, eu fico quieto. Aí pequei, ok? Isso foi temer a homens e não temer a Deus. Porque Deus falou o quê? Se você vir o seu irmão pecar, vai lá e conversa com ele. Tá? O amante da paz é aquela pessoa assim, eu vi a Suzy cometer um erro. Aí o que eu faço? Eu não vou falar com ela. No máximo, o que eu faço por amor a ela é contar para toda a minha célula. Eu conto para todos os meus irmãos pedindo oração. Falo, irmãos, orem pela Suzy. Eu vi ela fazendo isso. Não é fofoca, é um pedido de oração, tá bom? Orem por ela. Né? O amante da paz, ele não vai resolver com a Suzy. Ele conta para todo mundo. O amante da paz, ele vai lá no pastor e fala, pastor, o senhor precisa tomar uma providência. Porque eu vi a Suzy fazendo isso, não foi legal. Aí o pastor vai falar assim para ele, irmão, mas a Bíblia diz que é você que tem que falar com ele. Não, mas eu não tenho dom. Não, você não tem a coragem de obedecer. É diferente, dom e obediência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu vi a Suzy pecar, o amante da paz vai fazer o quê? Não vai falar com ela, porque não quer se indispor com ela. O pacificador, aquele que promove a paz de Deus, vai fazer o quê? Vai obedecer a Deus e vai falar, Suzy, olha, é muito chato o que eu preciso fazer, mas eu gosto muito de você, eu amo a Deus, eu preciso te fazer uma pergunta. Você fez isso, Suzy, entendeu? Então, há uma diferença muito grande. E temer a homens me trava, me segura, eu não consigo falar com a pessoa. Isso é pecado, ok? A pessoa, em essência, ela se torna um covarde. Literalmente um covarde. E a palavra de Deus, ela fala o quê? Que Deus não nos deu espírito do quê? De covardia, né? Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo 1, versículo 7, diz assim, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio ou moderação. O que está acontecendo aqui? Paulo está escrevendo para o discípulo dele, o filho na fé dele, Timóteo, dizendo o quê? Cara, não se acovarde. Você precisa ser macho. Você é o pastor da igreja, você precisa ser macho. Qual que era o problema dessa igreja? Da igreja de Éfeso? O problema é que estavam surgindo no meio da igreja vários falsos profetas. Vários falsos cristãos, com várias falsas mensagens. E ele, como pastor, ele precisava chegar nos caras e dar uma dura. Ele falou, ou você muda, ou você para de ensinar isso, ou você sai daqui, porque aqui não é seu lugar. E Timóteo, como um jovem pastor, ficou com medo. Eu não sei, Paulo está até preso, eu nem sei se o que ele está falando é tão certo. Esse cara está ensinando umas coisas aqui que são até legais. Melhor deixar quieto, não vamos falar com ninguém. Isso é temor a homens. E Paulo está falando, cara, você recebeu um dom, exerce esse dom. Deus deu para você espírito de coragem, vai lá e exerce o seu dom com coragem. Não seja moleque, seja homem. Então, o que Paulo está fazendo aqui é confrontando Timóteo, é o seguinte, Timóteo, vai e faça o seu trabalho, tenha coragem, Deus já te deu coragem para isso. Confie no espírito dele, mas não tema a homens, esse é o ponto, ok? Então, uma das primeiras características de quem teme a homens é esse, ele tem medo de desagradar as pessoas. Ele não pensa se ele vai desagradar a Deus, ele pensa assim, eu vou desagradar as pessoas? Será que alguém vai ficar triste comigo? Será que as pessoas não vão gostar do que eu falar, do que eu fizer? Né? Uma outra característica, uma segunda característica de quem teme a homens, é que ele deseja muito ser elogiado pelas pessoas. Ele quer receber louvor das pessoas. E ele nem se importa com o louvor de Deus, nem se importa com o louvor a Deus. Ele quer ser elogiado, ele quer ser paparicado, ele quer ser ouvido, tá? A não ser que a pessoa seja pega em flagrante, ela nunca vai confessar isso. Ela sempre vai falar, não, eu sirvo para a glória do Senhor. Não, tudo que eu faço é para o Senhor, você está me julgando, você está vendo meu coração. Ela nunca vai confessar, a não ser que ela seja pega em flagrante, que é quase impossível. Por isso que eu falo, cada um tem que se autoexaminar e avaliar o seu coração. Tá? Mas a Bíblia fala sobre isso, Mateus capítulo 23, versículos de 5 a 7, diz assim, tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Gostam do lugar de honra nos banquetes, gostam dos assentos mais importantes nas sinagogas, gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres. Tem um orgulho, é tão gostoso quando a pessoa fala, nossa, você é o melhor.
você é o the best, você é o mestre, você é o cabeção nessa área. É gostoso ouvir isso. A gente fica, nossa, que legal, finalmente perceberam quem eu sou. Né? As pessoas gostam disso, dessa pompa, da glória. Ele está falando aqui que tudo que eles fazem é para serem reconhecidos pelos homens, eles querem o louvor dos homens. Eles não se importam com Deus. Ele está falando dos fariseus. Mas no contexto da igreja acontece o mesmo. No contexto da nossa casa acontece o mesmo. Então a pessoa ela necessita ser elogiada por todos. Uma vez, uma situação muito interessante aconteceu. Eu estava com uma pessoa, eu acho, eu não posso avaliar, mas eu creio que o que ela fez foi por orgulho. Foi por orgulho. Ela chegou perto de uma outra pessoa que era mais importante sim que ela. Ela pegou e virou e falou assim para essa pessoa. Ele chegou para essa outra pessoa que era mais importante que ele. Virou e falou assim, mestre, eu acho que ele fez aquilo para, sabe, dar aquela, né, aquela bajulada no cara, né? Aí, essa pessoa que foi chamada de mestre, virou e falou assim, a ninguém chamei de mestre, a não ser o Senhor. Eu não sou seu mestre. O seu mestre tem que ser Jesus. Eu, sinceramente, naquela hora, minha vontade era cavar um buraco. E não foi para mim que ele falou, era cavar um buraco, enfiar minha cabeça lá e ficar lá. Uma semana, pelo menos. De vergonha que eu fiquei do outro. Sabe, ele quis dar aquela bajulada. Mestre, a ninguém chamei de mestre, a não ser o Senhor, eu não sou seu mestre. Jesus tem que ser seu mestre. Eu falo, que dor, que vergonha. Eu fiquei com vergonha pela pessoa. Ela quis dar aquela bajulada. Eu acho que ela quis dar aquela bajulada. Pelo menos a pessoa que ouviu sentiu isso. Cara, não me bajula não. Eu não sou seu mestre. Então, nós vivemos querendo ser elogiados. A gente precisa lutar contra isso, tá? Eu quero que todo mundo saiba o que eu fiz. Por exemplo, vamos supor que eu fale assim, para você agora. Sei lá, eu não vou citar o nome aqui, mas eu chamo alguém pelo nome e falo, por favor, fique em pé. Aí eu falo assim, olha, irmãos, eu queria dizer para todos que fulano, essa semana, fez tal coisa, vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas. Como que você ia ficar, seu coração? Ia palpitar, você ia falar, gente, não, imagina, eu mereço. É o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né? Mas no fundo você dá o quê? Eles me reconheceram, me valorizaram, finalmente viram quem eu sou. Perceberam que eu tenho valor. Por quê? Porque nós sonhamos chegar no auge. Nós queremos o topo, nós queremos o pódio, nós queremos a glória. Somos assim, ok? Mateus capítulo 6, abre a sua Bíblia lá, por gentileza. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 5. Olha o que a Bíblia fala sobre essa questão. De novo, sobre os líderes religiosos. Vai falar assim, Mateus capítulo 6, versículo 1. Tomem cuidado para não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, com o objetivo de serem vistos pelos outros. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Porquanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê em segredo o que é feito, ele então o recompensará. Percebe que esse texto aqui, ele está falando de coisas que são piedosas. Está falando de dar esmola. Então falou, isso é uma coisa boa da esmola, é uma coisa piedosa. Mas ainda assim eu posso fazer uma coisa piedosa com uma motivação ruim. Motivação egoísta. Qual que é a motivação? Eu quero que todos vejam que eu dei esmola, batam palmas para mim. Eu sou o cara. Eu sou muito bom mesmo, eu ajudo. É aquela pessoa que, por exemplo, espera todo mundo vir da fila aqui para dar oferta, aí no fim ele vem sozinho. Por quê? Porque na fila ninguém vai ver. Mas aí ele vem sozinho no final, porque ele quer que todos vejam, ele foi também. Ou ele vem por primeiro, para que a igreja toda reconheça, ele foi, ele doou, olha que bom, ele é bonzinho, né? Então, tal pessoa, gente, ela é hipócrita, a religião dela é exterior. Essa religião, ela faz para que os outros vejam. E, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas assim. A religião delas não é interior, não é para o Senhor, é uma religião exterior. Elas querem ser vistas pelos homens. E o texto deixa claro, o seu objetivo é que todos vejam o que você faz? Parabéns, você já ganhou a sua recompensa. O seu objetivo é a glória de Deus? Então Deus um dia vai te recompensar, ok? Mesmo que seja uma coisa piedosa. O pensamento dessa pessoa é o seguinte, eu quero atrair glória para mim. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas gostem de mim, me papariquem. É aquilo, eu quero que as pessoas aplaudam o que eu faço. O pensamento dela não é assim, Deus vai ser glorificado se eu fizer isso. O pensamento dela é assim, quanta glória eu vou receber se eu fizer isso. O pensamento dela não é assim,
será que o reino de Deus vai crescer se eu atuar nessa área? O pensamento era assim, será que o meu nome vai crescer se eu ajudar nessa área? Será que eu vou ficar mais famosa dentro da igreja se eu ajudar naquele ministério? Eu acho que eu não vou aparecer tanto, então não me importo muito. Percebe? Há uma diferença muito grande. Será que o reino vai crescer ou será que o meu reino vai crescer? A pessoa que teme a homens, ela age assim, tá bom? O coração dela anseia por ser estimada, por ser valorizada. Ela quer ser valorizada a todo custo, tá bom? Uma outra característica, uma terceira característica da pessoa que teme a homens, é que ela estuda o que é necessário para agradar aos homens, mais do que ela estuda sobre como agradar a Deus. Por exemplo, nós somos leitores oficiais das pessoas. Eu sei o que as pessoas gostam, eu sei o que as pessoas não gostam. Não é assim, por exemplo, no namoro, naquela fase do namoro. Tu fica avaliando a pessoa, tipo, ela gosta de roupa tal cor. Aí você vai lá e compra a roupa tal cor para ela. Coincidência. Não é coincidência. Você estava lá analisando, mas você quer fingir que foi por acaso. Ai, você gostou, que legal que você gostou, né? Somos assim. Por quê? Porque nós estudamos as pessoas. Nós lemos elas, nós sabemos como elas se comportam. Ele gosta de tal coisa. Sem querer eu vou comprar uma camisa do Corinthians para agradar ele. Não é assim? Eu também torço para o Corinthians. Cada namorado que tem torce para um time. Mas por quê? Porque nós lemos as pessoas. Nós queremos agradá-las. Nós estudamos como agradar as pessoas. E a pessoa que teme a homens, ela estuda mais do que todos. Ela fica reparando, ela fica atenta, tipo, fulano não gosta daquele pastor. Eu também não gosto daquele pastor, é um chato aquele pastor. Ela age assim, ela faz desse jeito, entendeu? Então, ela estuda as pessoas. Se ela fizesse isso em relação a Deus, se ela estudasse esse livro para saber o que Deus espera dela, nossa, ela seria uma bênção, mas ela não faz isso. Olha o que o Provérbios 23 fala. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que lhe oferece, porque ele só pensa nos gastos. Ele até diz, coma e beba, mas ele não está sendo sincero. Olha que interessante o que o Provérbios fala, ele fala de todas as esferas da nossa vida. Ele está falando assim, cuidado com o hipócrita, aquele que ele sabe que você gosta dessa comida, ele fala, não come, eu fiz para você com tanto amor e carinho, mas no fundo ele quer alguma coisa de você. Porque ele está pensando assim, que droga, ele vai comer tudo, que saco, era para comer só um pedaço. Que porcaria, mas come, que delícia, você gostou, come mais, não, pega mais. No fundo, ele está assim, eu não quero que ele pegue mais, eu só quero que ele goste e pronto, saia de casa, né? Eu quero que ele me faça o favor que eu preciso. Então, nós somos especialistas em estudar outros, tá? E a pessoa que teme a homens, ele fica analisando todo mundo. Já viu aquela criança que, por exemplo, aquele jovem que chega do nada e muda o jeito de pentear o cabelo? Por que ele mudou o jeito de pentear o cabelo? Porque agora ele está vendo, não, todo mundo gosta daquele cara que tem um cabelo assim, moicano, eu vou usar igual ele para ir na escola. Aí, coitado, ele tem um cabelo puxainho, não tem nada a ver, mas faz moicano, porque ele quer, tô falando de mim, eu já passei por isso, o cabelo é puxainho. Tentei deixar moicano, não deu certo. A menina, sei lá, cara, do nada ela parece que é cabelo chupado, aquela franja assim que esconde um olho. Por que ela está fazendo aquilo? Porque a menina mais popular da escola esconde o olho. Aí ela quer esconder também, mas a franja dela é curta. Não chega, fica até feio, né? Mas ela arruma o cabelo, igual a outra. Porque ela quer ser popular. Nós estudamos as pessoas e nós imitamos as pessoas. Se a gente fizesse isso com Jesus Cristo, se eu estudasse como ele era, imitasse ele, o reino seria diferente, a igreja seria diferente, o mundo seria diferente. Pois bem, vamos continuar aqui. Uma quarta característica de quem teme a homens. A pessoa que teme a homens, ela faz acepção de pessoas. Ela trata os outros com indiferença, ok? Essa pessoa, ela valoriza quem tem alguma coisa para oferecer para ela. Eu estou vendo que Ciclano, sei lá, Ciclano tem carro agora. Era um jovem, era um coitado, era um mané aqui na igreja. Andava vindo de bicicleta para o Inova. Ele vinha de bicicleta. Agora ele está com um carro, velho, meu amigão. Cara, nossa, você é brother, velho. Você é meu amigo. Ninguém fala dele, é meu irmão. Por que ele está fazendo isso? Nem ligava pro cara, interesseiro, sem vergonha. Porque agora o cara tem carro. E agora ele pode andar de carro por Tupã. Pode dar um rolê de carro por Tupã, cara. Com um amigo, entendeu? Esse é o ponto. Ela faz excepção de pessoas, ela julga conforme o que a pessoa tem a oferecer. E ela vai com base nisso. Ciclano não tem nada para me oferecer? Então eu não vou andar com Ciclano, não. Eu não vou perder meu tempo. Olha o que o Provérbios fala sobre isso. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor quem procede a justiça. A primeira parte, sobretudo, muitos desejam os favores dos governantes. É aquela pessoa que vive bajulando, paparicando o governante, o líder. Por quê? Porque quer receber alguma coisa em troca do líder. Já viu aquele cara assim, mudou o prefeito, a pessoa muda de lado político, ela muda de partido? Não, agora eu sou da esquerda. Não, agora eu sou da direita.
Gente, da cidade que eu venho, o que eu mais conheço é político assim. Os caras vivem mudando de lado, é ping-pong eles jogam, sabe? Por quê? Porque eles querem o favor de quem está no poder. Ah, esse aqui que está no poder agora, então agora eu estou com ele. Eu meto o pau naquele, meto o pau, não vale nada. Ah, agora aquele não, mas olha, ele me obrigou a falar mal de você, eu gosto de você. Eu já vi pastor fazer isso. Falar mal de prefeito, aí o cara assume de um ex-prefeito, aí o cara volta para a prefeitura, o pastor começa a bajular o cara de novo. Sabe essa hipocrisia, essa falsidade? Então, isso acontece. Não devia, mas acontece. As pessoas, elas fazem acepção de pessoas nesse sentido de, quem tem algo melhor para me oferecer? É com esse que eu vou. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, capítulo 2 agora. Tiago, capítulo 2. Nem todos os versículos estão no telão, para você não ficar preguiçosão, tá bom? Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e com roupas finas, roupas chiques, Lacoste. Também entre um pobre com roupas velhas e sujas, ganhadas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, sente-se por gentileza. Mas disserem ao pobre, você fica ali em pé, ou senta-se no chão, no estrado, junto aos meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, ou seja, julgando com base na aparência? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Ele está deixando muito claro aqui, é que muitas vezes nós julgamos com base na aparência. Fulano se veste melhor, ele é meu amigo na igreja, sou do grupo dele. Eu vou para a célula dele, porque aquela outra célula não é tão legal. Bom, é a pessoa que a gente chamaria de interesseiro, até meia homens nesse sentido. Ele faz acepção de pessoas porque ele quer crescer. Então, quem está mais alto? Eu vou subir no degrau dele. Apareceu um mais alto, agora eu vou pular para esse degrau aqui, eu vou andar com esse aqui. Olha o que a Bíblia fala, outro texto, Levítico 19:15, está na tela. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam aos pobres, nem procurem agradar aos grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Isso aqui é muito bonito, porque ele está dizendo assim, não favoreça o pobre porque ele é pobre. E nós vemos num contexto que é assim, o nosso país ele é dividido em dois grupos, aqueles que favorecem os pobres e aqueles que favorecem os ricos, os que lutam pelos pobres e os que lutam pelos ricos. A igreja não pode agir assim. A igreja não pode ser assim. Eu não posso favorecer o pobre pelo fato de ele ser pobre. E nós vemos uma sociedade que favorece os pobres, porque eles são pobres e são coitadinhos, então eu fico melhor visto. Você viu propaganda política? Com quem que os políticos estão? Eles nunca estão numa reunião com o dono das grandes empresas. Eles estão onde? Eles estão nas comunidades, com aquela camisa linda, impecável, azul ou vermelha, dependendo do seu partido, abraçando quem? O pobre, o sujo. Por quê? Porque eu estou com o pobre. O pobre é o meu grupo, eu sou do pobre. Eu sou do povo. Caramba, é o povo. E não tem nenhum, os caras não são não, ninguém é. Mas tá, ele faz isso por quê? Por gerar o quê? Piedade. As pessoas vão ver, nossa, esse cara é bom. Ele está com os pobres, cara. Ele vai ganhar meu voto. Não é assim que o político faz? O político age assim. O político não aparece abraçado com o dono da empresa. Ele não aparece, reunião do futuro prefeito com os empresários. Ele não faz isso. Ele vai lá na Unesp, lá, onde está um abraço. É lá que ele vai. Ele abraça o pobre, ele anda com o pobre. Por quê? Porque ele quer o quê? Ele quer um favor do pobre. Ele quer o voto do pobre. E muitas vezes nós fazemos assim na igreja. Eu vou andar com as minorias, para que eles me favoreçam. Eu não posso favorecer o pobre pelo fato de ele ser pobre. Pelo contrário, eu também não posso favorecer o rico pelo fato de ele ser rico. Ele tem algo a me oferecer. Não, eu não vou falar nada, porque ele é rico, né? Já viram a pessoa que tenta comprar o pastor? Isso acontece. Chega o pastor, a pessoa tenta comprar ele. Ela começa a dar presente, começa a paparicar, começa a levar para jantar. Tudo que ela quer é o quê? Ela não quer que o pastor toque na ferida dela e fale, irmão, não precisa mudar. Se o pastor faz isso, a pessoa fica brava. Eu sou seu amigo, andamos juntos tanto tempo, te presenteei, né? Então, é os dois extremos. O Levítico diz isso, não favoreça o pobre porque ele é pobre, nem favoreça o rico porque ele é rico. Pelo contrário, seja justo. Se o pobre está errado e o rico está certo, que o pobre peça perdão.
Se o rico está errado e o pobre está certo, que o rico peça perdão. A igreja tem que ser assim, ok? E nós precisamos viver essa comunidade onde a justiça reina e prevalece. Então, não necessariamente demonstrar o favoritismo com os ricos, tá? Quando a gente pensa em acepção de pessoas, às vezes a gente pensa assim, não, quem faz acepção de pessoas é só quem anda com os ricos. Não necessariamente. Às vezes o cara que só anda com os pobres, ele também está fazendo acepção de pessoas. Eu não me misturo com aquela gentalha rica, com aquela burguesia da igreja. Eu ando com os pobres, eu ando com o meu povo. No fundo tem uma segunda intenção ali, tá bom? Precisa tomar muito cuidado. E por fim, uma quinta e última característica que nós vamos ver, é que a pessoa que teme a homens, ela discursa de modo elaborado para seduzir e bajular as pessoas. Ele é um paparicador, é um bajulador, tá bom? Ele quer que as pessoas pensem coisas boas a seu respeito. Então, ele só vai falar coisas boas dos outros. Por quê? Eu nunca falei mal de ninguém, eu só falo coisas boas. Para que ele faz isso? Porque as pessoas também só falem bem dele, tá bom? As palavras das pessoas são projetadas. Já viu alguém que pensa para falar? Você fala, cara, esse cara é um sabão, não sai nada de errado na boca dele, só elogia os outros. A gente precisa tomar cuidado com isso. Olha o que a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses. Não falamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, que prova os nossos corações. Vocês sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Olha que interessante que a Bíblia está fazendo aqui. Ele está ligando essa ideia, não falamos para agradar pessoas, com qual palavra lá embaixo? Bajulação. Então, o que é querer agradar a homens? Uma das características de quem agrada a homens é que ele é um bajulador. Ele é uma pessoa que vive paparicando, colocando o outro lá em cima, com o objetivo de também ser exaltado. Tá? Por exemplo, vou falar um pouquinho sobre o bajulador. O bajulador, uma das características dele é que ele raramente vai confrontar o pecado na vida do outro crente. Nós já falamos isso no início. Ele não quer desagradar ninguém. Você quer falar coisas boas? Não, você não tem defeito nenhum. Já viu alguém que fala isso para você? Não, você está sempre certo. Sabe aquela pessoa que nunca fala que você está errado? Cara, essa pessoa é um bajulador. Você nunca errou? Nunca errou? Caraca, velho. Deus errou então. Porque você devia ser Jesus Cristo. Jesus errou algumas vezes, né? As pessoas ficaram tristes com ele. Estou brincando, Jesus nunca errou. Mas ele entristeceu pessoas. E você nunca errou? Caramba, você pelo menos é irmão gêmeo de Jesus, né? Você viu aquela pessoa que nunca fala nada de errado? Você vê, geralmente namorada é assim. Namorada, só exalta. Não, você é perfeita, você é a lua, você é o sol, você é estrela, você é a nuvem, você é a privada, você é tudo. A pessoa só vai elogiando, elogia, né? Nunca tem defeito. É a fase do namoro, né? Por que faz isso? Porque quer que o outro goste dele, quer que o outro também elogie, quer bajular para ser bajulada, quer bajular para agradar, quer bajular para ter o favor, quer bajular para ter o coração. O bajulador, além disso, raramente desafia ou questiona a opinião dos outros. O bajulador, ele não tem coragem de falar, olha irmão, peraí, o que você está falando está errado, isso não é verdade não. Ele não tem coragem de fazer isso. Ele quer paparicar as pessoas. Eles até pensam, falam, nossa, isso que ele falou aqui não está certo, o pastor não ensinou assim, a Bíblia não está assim, mas ele vai ficar quieto. Eu não vou falar porque a pessoa vai ficar triste comigo. Cada um pensa como quer, né? Não, cada um pensa como quer, não. Todos têm que pensar como a Bíblia diz. Se eu sou crente, a Bíblia fala que eu tenho que ser unido no meu modo de pensar. Eu não posso pensar diferente do que a Bíblia ensina. Não pode haver pensamentos diversificados em relação a Deus e a sua palavra. Eu preciso concordar com a palavra dele. E às vezes a pessoa vai lá e fala uma besteira que não está na Bíblia. Aí você vai deixar quieto? Não pode. Por temor a homens, alguns deixam quieto. Lembra lá? São amantes da paz. Não, quero ficar em paz com ele. Não são pacificadores. Ô, irmão, peraí, cara. Isso que você falou não é verdade, não. A Bíblia não diz isso, não. Está errado, irmão. Não fala mais isso. Mas não tem coragem de fazer isso. Não quer fazer isso. Esse é o bajulador. Não, é verdade, né? Você pensa assim, cada um tem direito de pensar como quer. Não, se eu sou crente, eu não tenho direito de pensar como eu quero. Eu tenho que pensar como o Senhor manda. Esse é o problema da nossa maldita geração. Que cada um quer pensar como quer. Cada um quer falar como quer, cada um quer agir como quer. Não. Se eu sou crente, eu tenho que pensar como a Bíblia diz, eu tenho que agir como a Bíblia diz, eu tenho que falar como a Bíblia diz. E quem falou isso para mim? A própria palavra de Deus. Okay? O bajulador, ele não tem coragem de desafiar a opinião dos outros. Às vezes a opinião do outro está errada. Está todo mundo vendo, mas ninguém tem coragem de falar, irmão, sua opinião está errada. Eu vou falar isso? Eu vou entristecer ele. Temor a homens. Outra característica do bajulador. Ele sempre encerra prematuramente as conversas, ele foge do conflito. Ele viu que o negócio está esquentando, irmãos, chega, não vamos brigar, vamos cada um para a nossa casa, a paz do Senhor reine, vamos orar. Né? A pessoa não quer conflito.
Ela tem medo de uma conversa mais acalorada. Irmão está errado. Não estou errado. Tá, irmão, está errado. Sabe assim, a pessoa parece que vai infartar. Ai, meu Deus, vai virar uma briga isso aqui, uma discussão. Ela não quer. Ela quer fugir dos conflitos. Ele encerra, do nada, encerra a conversa, para não ter problema com ninguém, tá? Por que ele está fazendo isso? Porque ele teme a homens. Porque, não, gente, pode até falar mal, você não gosta do pastor? Você gosta. Você não gosta da Bíblia? Você gosta. Você não gosta de Jesus? Você gosta. Não importa, vamos todo mundo se amar e ficar feliz. Não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para pregar a verdade, para falar a verdade. E a pessoa bajuladora, ela não tem coragem de falar a verdade, em amor. Em amor, não ser grosso, brigar. Mas em amor, ela não tem coragem, é um covardão. Lembra? A gente já viu isso também. Ele encerra prematuramente as conversas. Voltando aqui nessa questão de encerra prematuramente os conflitos, imagine se a Bíblia mostra que conflitos existem. Lembra lá de Paulo com Barnabé? Paulo com Barnabé tiveram arranca-rabo, é isso que a Bíblia diz. Eles tiveram arranca-rabo, eles discutiram, eles brigaram por causa de João Marcos. Paulo falou, não leva mais esse moleque comigo, ele não ajudou na viagem, só atrapalhou. E Barnabé falava, não, ele tem que ir, vamos dar uma chance para ele. A Bíblia mostra conflito dentro da igreja. E a gente precisa entender isso, faz parte do nosso cotidiano. Mas tem pessoa que, eu não posso nem pensar. Eu vi o pastor Paulo falando com aquele, parecia que eles estavam brigando, estavam falando sério um com o outro. Parece que a conversa na igreja tem sempre que ser flores, sabe? Gracioso, amado, querido, exaltado, ungido, sabe aquilo? Eu não sei, cara, tem gente que, se ouviu, irmão, você está errado, a pessoa fica pálida, gela, né? Dá palpitação. Não posso falar que o outro está errado porque é politicamente incorreto. É bajulador. Raramente o bajulador revela aos outros o seu interior, especialmente sobre as suas lutas contra o pecado. Ele não fala o que ele pensa. Mas pelo contrário, ele quer tirar tudo dos outros. Ele quer que as pessoas contem para ele as suas lutas. Para ele ter todo mundo aqui, na palma da mão. É isso que ele quer. Então ele vai lá numa roda e fala assim, irmão, vamos orar um pelo outro. Qual que é o seu problema? Aí a pessoa vai lá, se abre e fala, não, eu estou lutando contra isso, eu estou com essa dificuldade. Aí o bajulador, aquele que teme a homens, ele não vai falar o que ele tem. E aí a pessoa fala assim, qual que é o seu pedido de oração? Aí o cara fala assim, não, meu pedido é pela paz da igreja. O cara não abre nada, cara, ele não fala o que ele sente, o que ele está precisando. Não, minha necessidade é que o Senhor ilumine os irmãos da igreja. É pelos enfermos, ele não fala o que está lá dentro. Ele arranca tudo dos outros. Ele quer saber, Dudu, conta para mim, Dudu. Qual que é a sua luta hoje? Aí o Dudu vai lá e fala, nossa, cara, eu estou com essa dificuldade, eu estou temendo a homens, eu temo a homens, poxa, Dudu, vamos orar por isso. Aí o Dudu, Paulo, qual que é a sua luta hoje? Minha luta hoje, cara, é por mais amor, eu quero amar mais. Eu estou amando pouco. Sabe aquela falsa modéstia? Eu quero amar mais as pessoas, eu quero ser mais igual a Jesus. Ora por isso. Sabe aquele negócio vago? Eu quero ser mais igual a Jesus. Em que área que você quer ser mais igual a Jesus? Jesus tem muitas áreas. Qual delas você quer mais ser igual a Ele? Qual delas? Não, em todas. Sabe, a pessoa ela é falsa, cara. Ela não se abre, mas ela quer ter todo mundo aqui na palma da mão dela. Ok? Ela não quer que ninguém saiba das suas fraquezas. O bajulador, ele desvia conversas que possam levar outros a perceber o que se passa na mente dele, no coração dele. Quando ele vê que o assunto que está sendo abordado é algo que ele luta contra, é um pecado dele, ele muda de assunto drasticamente. Então, por exemplo, vocês vão sair daqui agora, vocês vão para sua casa, vocês vão começar a almoçar. E lá no almoço, vocês vão começar a conversar sobre a aula daqui agora. Sobre a aula. Aí, vamos supor que a pessoa que está aqui, ela realmente luta muito contra o temor a homens. Muito mais até do que você. Aí você começa a conversar, nossa, mas você viu aquele negócio que o pastor falou? Poxa, é verdade, nunca tinha pensado naquilo e tal. A pessoa que realmente luta contra aquilo muito, ela vai fazer o quê? Gente, vocês gostaram da comida? A comida tá boa? Ela muda de assunto, porque ela para de falar desse negócio de temor a homens. Não quero que fale. Porque senão alguém vai falar, fulano, você não acha que você teme a homens? Né? Ela quer evitar que isso aconteça. Ela passa mal. Quem gosta de amarelo? Eu gosto de amarelo. Ela começa a cantar, meu pintinho amarelinho. Ela muda de assunto, ela surta. Porque estão falando lá do pecado dela. E ela muda drasticamente. Você percebe que alguém teme a homens quando ele muda drasticamente de assunto. Eu já vi muitas vezes isso. É até chato para a pessoa, fica chato. O bajulador, ele encobre a verdade, ou seja, ele mente, porque ele não quer ofender a outros, entendeu? Ele não fala a verdade porque ele não quer que ninguém fique ofendido. Então ele mente. Sabe aquele negócio de mentiria branca? Não tem cor mentira. Mentira é mentira, é pecado. O bajulador também, ele vai sempre descobrir maneiras de sutilmente fazer elogios nas conversas. Então, por exemplo, o pessoal da Abrace. Vocês trabalharam lá, tal, manhã toda, super legal. Aí eu estou querendo bajular o Dudu.
Não, vou bajular outra pessoa. Vou bajular a Suzy. Eu quero bajular a Suzy, porque a Suzy, ela manda lá na Abrace, ela é líder, então eu quero o quê? Quero ficar bem com ela. Aí você está na conversa lá, sobre a Abrace. Gente, foi super legal essa manhã, né? Ou, não, nossa, foi difícil hoje, né? As crianças estavam uma peste, né, cara? Nossa, tava do... Mas, Suzy, que legal aquilo que você fez, né? Foi muito legal. Tal, não sei o quê. Aí continua a conversa e tal. Mas, Suzy, sabe? Nossa, aquela ideia... Do nada, sabe? A pessoa não para de ficar elogiando. Por que ele está elogiando tanto? Porque ele quer alguma coisa em troca, porque ele quer que a Suzy goste, no mínimo que a Suzy goste dele. Porque a Suzy de todos aqui, o resto é ralé. A Suzy é importante, então ela precisa gostar de mim. Entendeu como a pessoa que está em homens faz? Keire, nossa, que palavra que você deu hoje, Keire. Irmãos, eu só falei bom dia. Não, mas foi com tanta simpatia. Foi tão legal. Nossa, Keire, eu queria falar bom dia como você. Sabe aquele... Cara, para com isso, está exagerando, velho. Entendeu? Calma aí, menos, né? Então, o bajulador, aquele que teme a homens, ele sempre elogia os outros, porque no fundo ele também quer ser elogiado. Não, irmão, o seu sorriso é lindo, igual o meu. Aquele falando, né? Não, irmão, mas você fala bom dia com um modo muito gracioso. É isso que ele quer ouvir daquele. Aí aquele fala, irmão, que bom. Aí a pessoa fica triste. Não falou que o meu sorriso é lindo, né? Então é um bajulador. O bajulador, ele pesca elogios. É isso que eu estou falando. Ele vai elogiar porque ele quer o quê? Ele quer ser elogiado. Ele vai lá então, ele vai lá no Abrace, ele faz uma dinâmica diferente, ele faz uma brincadeira diferente. Ele elaborou a brincadeira. Aí acaba o Abrace e ninguém fala nada da brincadeira dele. Aí ele fica desesperado. Ninguém gostou da minha brincadeira. Aí ele chega para alguém e fala, foi legal hoje, né? E as crianças? Parece que elas gostaram, né, da brincadeira. Aí a pessoa vira e fala, gostaram. O que mais que você achou da brincadeira? A pessoa está desesperada, fala alguma coisa da minha brincadeira. Me elogia, pelo amor de Deus, né? É isso que ela quer, ela pesca elogios, né? O que as pessoas falaram daquilo que a gente fez? Você acha que elas gostaram? Começa assim o negócio. Você acha que o pessoal gostou? Pronto, aí ele quer saber o que os outros falaram, né? Está pescando elogios. O bajulador ouve atentamente quando as pessoas falam coisas que lhes desagradam. Lembra daquilo? Ele estuda as pessoas. Eu já sei que a Natália não gosta de azeitona. Gente, quem aqui gosta de azeitona? É horrível azeitona, né? Por que ele está falando isso? Porque ele sabe que a pessoa que ele quer paparicar não gosta de azeitona. Nós estudamos as pessoas. O bajulador, isso aqui é importante. O bajulador, com frequência, ele se rebaixa. Na expectativa que os outros o engrandeçam. Sabe aquele negócio de falsa modéstia? Gente, olha, eu podia ter feito melhor para o Senhor, mas eu não tive mais tempo de preparar a minha aula. Que pena. O que ele quer que as pessoas falem? Não, irmão, foi uma bênção a sua aula. Aí ele fala... Às vezes ele se contentar, ele gosta, ele fala, não foi o meu melhor. Irmão, foi uma bênção, eu estou falando. Não, podia ter sido melhor, o Senhor merece mais. Aí o outro lá, o trouxa, está caindo na dele, né? Não, irmão, eu estou te falando, foi a melhor aula do mundo. Você acha? Eu acho, tenho certeza. Sério, foi melhor? Foi, eu estou falando que foi melhor. Não sei se foi melhor. Sabe, a pessoa, ela fica ela se rebaixa, porque ela quer o quê? Ela quer que os outros a engrandeçam. Ela quer que os outros falem que ela é boa. Eu fiz esse bolinho aqui, aquele bolo ostentação, né? Aquele negócio mesmo, com a cara do pastor, assim. A cara do pastor estampado. Eu fiz esse bolinho, pastor. Irmã, obrigada. A pessoa fica triste, né? Porque ela quer o quê? Bolinho, irmã, imagina, é o bolo mais lindo que eu já vi. Pastor, foi o que estava sobrando em casa, a pessoa gastou uma fortuna para fazer o bolo, né? Então, a pessoa que também é homem, ela quer ser agradada, ela quer ser paparicada, e ela geralmente se rebaixa, para que os outros a engrandeçam. Isso é errado também, tá bom? Uma outra característica do bajulador, a penúltima que eu vou falar para vocês é essa. O bajulador, ele tem dificuldade em falar não, porque ele não quer mostrar a fraqueza dele, ele quer que todo mundo goste dele, então ele assume tudo, ele faz tudo, para que as pessoas falem, uau, esse cara é 10, ok? E uma última característica é essa, o bajulador, o cara que teme a homens, ele tem dificuldade em pedir ajuda, ele é orgulhoso. Ele não quer que ninguém saiba da fraqueza dele, ninguém veja, poxa, fulano pediu minha ajuda, ele não quer jamais que alguém diga isso. O pastor Paulo pediu minha ajuda, ele tem medo, não posso pedir ajuda de ninguém, eu tenho que fazer tudo sozinho. Okay? Essas 5 características, gente, talvez, enquanto a gente ouviu elas, você tenha pensado, poxa, eu tenho uma dessas características, eu luto com essa aqui. Gente, em alguma medida todos nós tememos a homens. Em alguma medida todos nós ou queremos que todos gostem da gente e todos nos elogiem, ou queremos que ninguém fique triste com a gente, ninguém fale mal de nós. Somos assim, somos seres humanos.
A gente precisa lutar contra isso, porque temer a homens é pecado. Quem teme a homens cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Quando eu pauto a minha vida, quando eu me esforço para agradar as pessoas, quando eu luto para que a minha glória seja elevada, eu estou esquecendo da glória do Senhor, gente. Isso é pecado. E muitas vezes as pessoas vivem mais em função da própria glória do que pensando na glória do Senhor. Elas se esforçam mais para ser exaltada, mais para ser glorificada do que para produzir glória ao Senhor. Então, só lembrando, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Na semana que vem a gente vai ver outras 5 características, tá bom? De quem teme a homens, características de pessoas que temem a homens. E as próximas 5 características são tão duras ou quanto essas daqui, tá bom? Então, se você falou assim, poxa, foi meio dura essa aula, Deus bateu muito em mim, o pastor lá, Paulo, pegou pesado. Se você achou isso, então volte semana que vem, porque tem mais, tá bom? Nós precisamos apanhar mais para podermos crescer. Depois, na sequência das aulas, aí nós vamos ver, então, como que eu mudo isso? Como que eu abro mão desse pecado e passo a viver realmente para temer a Deus, ok? Vamos orar para encerrar? Baixe sua cabeça, por favor, nós vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos o Senhor nessa manhã pelo estudo da Tua Palavra. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, Deus, a realmente viver para a Tua glória, não temendo a homens, mas temendo ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a não buscar a aprovação das pessoas mais do que a aprovação do Senhor. Ajude-nos a não estudarmos mais as pessoas para agradarmos elas do que estudarmos para agradar o Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a termos coragem de confrontar as pessoas quando virmos elas cometendo algum pecado ou algo que te desagrada. Nós pedimos isso, porque queremos viver para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.